Você é médico otorrinolaringologista e não sabe o que publicar nas suas mídias sociais, que conteúdo publicar, que conteúdo fazer para atrair mais pacientes para o seu Instagram ou até mesmo para o seu consultório? Nesse vídeo eu vou dar 25 dicas de médico celebridade para você saber o que publicar, porque eu sei que isso é muito complicado, né? A gente sentar no consultório ou até mesmo contratar uma agência, mas depois não saber o que falar, não ter conteúdo estratégico e dar um branco na hora e deixa o nosso Instagram, deixa as nossas mídias sociais jogadas à mosca. Então, se você é um otorrino e quer saber o que publicar, nesse vídeo eu vou te dar essas dicas. Vamos lá! Estou aqui com o meu caderninho de anotações nas mãos para te dar essas dicas. E antes de mais nada, eu quero te falar que todas elas a gente pesquisou sobre aquilo que os pacientes de otorrino pesquisam no Google, no YouTube e nas mídias sociais, para a gente falar somente aqueles conteúdos que provavelmente vão dar um bom caldo, os pacientes vão gostar de ouvir, tá bom? Então esses 25 conteúdos não foi a gente que inventou não, a gente pesquisou e viu o que eles já estão buscando, porque é isso que você tem que falar nas suas mídias sociais, você tem que falar aquilo que o paciente já busca. O primeiro conteúdo que eu falo para você postar, você não precisa postar nessa ordem, tá? Mas a primeira dica é: otorrino revela os riscos de se usar cotonete da maneira errada. Tem muita gente que busca isso. E quando você publica esse tipo de conteúdo, você tira uma dúvida de milhares de pessoas que, sejam com os filhos ou com elas mesmas, têm dúvida de como utilizar o cotonete. Você vai falar para mim, Vitor, mas isso não gera paciente para o consultório. Mas isso gera o quê? Interação. As pessoas passam a te conhecer, talvez te seguir, e é assim que funciona o marketing médico, né? O paciente gosta do que viu, passa a seguir no médico e quando precisa do serviço, talvez procura ele. Outra dica: otorrino expõe os principais fatores de risco para labirintite. Tem muita gente que sofre de labirintite, que sofre crises e procura. Quais são esses fatores de risco? O tipo de conteúdo desse faz chegar naquele paciente que provavelmente já é seu, tá bom? Que já quer os seus serviços. Otorrino fala quando é necessário operar as amígdalas. Sabia que todos os dias milhares de pessoas vão ao Google fazer essa pergunta para o Google? Google, será que eu devo operar minha amígdala? Quando que é a hora certa? E aí, se você tem esse conteúdo, mais uma vez, as pessoas passam a te conhecer. Otorrino explica o que é carne esponjosa, principalmente na região da face, né? Porque é a tua área. Muita gente procura isso também, é uma dúvida. Otorrino alerta sobre o desvio de septo e como tratar. Uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm: será que eu tenho desvio de septo? Como é que eu trato isso? Como é que é feita a cirurgia e tudo mais? Então, um tipo de conteúdo desse vai chegar no paciente que já procura você. Outra dica, você viu que as 5 primeiras a gente falou muito assim: otorrino revela, otorrino dá dica, porque essa é uma das maneiras de você fazer conteúdo. Uma outra maneira que chama a atenção dos pacientes é quando você utiliza o como, porque o como já intui que é um conteúdo prático. Então vamos para 5 dicas de como o otorrino pode utilizar o como. Por exemplo, como o uso de fone de ouvido prejudica a audição, na verdade. Como então que esse fone de ouvido prejudica a audição? Muita gente está buscando isso. As pessoas têm dúvidas sobre isso, porque afinal quase todo mundo fica conectado o dia todo, assistindo série, ouvindo música, principalmente no trajeto de casa para o trabalho, até mesmo em casa. E essas pessoas têm essas dúvidas. Se você é otorrino e ajudar a sanar essas dúvidas, com certeza elas vão passar a te conhecer. Como cirurgias plásticas no nariz pode afetar a sua funcionalidade. Se você é um otorrino que não trabalha com plástica, porque tem alguns que trabalham, né, fazem rinoplastia, é interessante você agora falar de como a plástica pode afetar, então, a funcionalidade do nariz e tudo mais, falar da questão clínica mesmo. E o que vai acontecer? Muita gente que nem pensava nisso vai passar a te seguir porque é um tipo de conteúdo interessante. Outro conteúdo: como diagnosticar a rinite fúngica. Tem muito paciente que está buscando isso. Ele tem rinite, ele sofre, ele quer saber se ele tem a rinite fúngica. Então é um prato cheio para você que é otorrino publicar esse tipo de conteúdo. Como desentupir o nariz do bebê. Gente, eu estava vendo mais de 10 mil pessoas, assim, quando eu digo mais, se eu não me engano era 12 mil alguma coisa, procuram isso todos os dias, seja Google, seja YouTube, e também quer ver isso no Instagram. Então, se você tiver conteúdos práticos, você está vendo que
quando você é médico, se na sua mídia social você vai falar de problemas, você vai falar de cirurgias, você vai falar de patologias, de doenças. Vai, não vai? Vai. Mas você tem que também falar aqueles conteúdos práticos que muitas vezes não vão trazer o paciente para o consultório de primeira. Mas é isso que eles procuram para te conhecer. E aí você consegue ser conhecido por eles. Como diferenciar rinite e sinusite? Essa daqui é campeão. Se você tiver conteúdos assim que mostram claramente como diferenciar rinite e sinusite, com certeza muito paciente vai querer te seguir. Agora, vamos para mais um bloco de 5 dicas. Só que lembra que a gente falou otorrino revela e depois a gente falou 5 como? Uma outra maneira para você fazer conteúdos é você começar ele com as palavras dicas. Então dicas práticas, X dicas, 1 dica, 7 dicas, porque isso chama a atenção das pessoas. Elas sabem que é um tipo de conteúdo mais dinâmico. Vamos lá, 5 dicas de conteúdo então, utilizando dicas para se começar no título. Primeiro deles, 3 dicas para limpar o quarto do alérgico. Ah, Vitor, mas eu não sou faxineiro, eu sou médico. Eu sei, mas provavelmente você encontra na literatura, você pode buscar, pedir até ajuda. É um tipo de conteúdo que chama a atenção dos pacientes para seguir o otorrino. Olha que otorrino legal, ele me ensina até limpar o quarto do alérgico. É isso, é esse tipo de posicionamento que você tem que ter nas mídias sociais. Dicas de como evitar a obstrução nasal, mais um conteúdo prático. Então você vai dar dicas, muita gente tem essa obstrução nasal, ela quer que o otorrino ensine ela não quer aprender isso com qualquer pessoa. Dicas para evitar ou diminuir a dor de garganta. Campeão de busca. Muita gente sofre com essa dor de garganta crônica ou de vez em quando, né, principalmente quando muda o tempo, tem essa dor de garganta. Você poderia dar dicas práticas para isso, para amenizar. Dicas para minimizar a rouquidão. Você está vendo que são conteúdos práticos, que você não está falando de doença, de lesão, de nada, mas você está trazendo pacientes para conhecer o seu Instagram. Dicas para lidar com as consequências da apneia, né? Ronco e bruxismo. Então você vai dar dicas, tem muita gente que sofre com isso mais uma vez, dicas práticas. Vamos para mais um bloco de conteúdo. As pessoas gostam de dica? Gostam, mas quando você usa uma palavra mágica que chama aprenda, faz com que as pessoas queiram seguir aquele seu conteúdo, porque mais uma vez é um conteúdo prático, é isso que você deveria postar. Aprenda quando você deve procurar um médico otorrino. Sabia que muita gente está buscando isso? Se você colocar isso agora no Google, no YouTube, você vai ver que tem muito conteúdo, porque os pacientes já buscam, eles têm dúvida. Será que eu tenho que buscar um otorrino, um neurologista nesse caso? Será que eu tenho que buscar um cirurgião de cabeça e pescoço? As pessoas são leigas, né? Então a gente tem que dar esse tipo de conteúdo. Aprenda a diferença de amigdalite e caseus. Caseus. Você me desculpa, eu não sou otorrino. O que você vai fazer? Faz um conteúdo falando sobre essa diferença, porque é uma coisa que eu vi que as pessoas estão buscando no Google. E mais uma vez, quando eu trouxe esse conteúdo para você aqui, esse vídeo, não era para inventar, eu posto esses 25 conteúdos. Não, eu fui lá e vi o que as pessoas estão buscando para já te dar tudo fragmentado. Aprenda o que é faringite e como tratar. Mais uma vez, é um conteúdo que chama atenção e o principal, quando você coloca o como tratar, você já desperta na cabeça desse paciente uma vontade de assistir até o final, porque ele vai ter uma resposta, entre aspas, final. Aprenda como funciona a endoscopia nasal. Tem muito paciente que foi indicado para um outro especialista, que talvez nem seja otorrino, que ele deve fazer esse procedimento, e muitas vezes ele busca. E aí, se você tem esse tipo de conteúdo, principalmente para pacientes que moram na sua região, a probabilidade é que eles te conheçam e queiram fazer esse tipo de intervenção, né? Exame de audiometria alterado. Aprenda a lidar. Então, você vai falar para ele, porque você aprenda a lidar ou como lidar, coisas do tipo. Então, quando ele faz esse exame, muita gente tem dúvida e aí você vai falar para ele o como lidar. Vamos para mais um bloco desses conteúdos. Agora nós vamos falar sobre um tipo de conteúdo que chama muito a atenção dos pacientes, que são os mitos. É quando a gente fala mito. Isso é mito, isso daqui não é mito, isso é mito. Chama atenção pra caramba dos pacientes, tá certo? Então, se você é otorrino, publica alguns conteúdos que falam de mitos. Por exemplo, mitos sobre a lavagem auditiva. Tem muito paciente que já busca isso, tem muito paciente que quer saber sobre isso, só que existem mitos sobre isso. Pessoas falando que tem que lavar de um jeito, de outro. Você, como otorrino, vai falar da maneira correta. Mitos sobre o uso do soro nasal. Mais uma vez, essas pessoas estão indo para o YouTube, esses pacientes estão encontrando dicas de não profissionais, estão fazendo da maneira errada e até se prejudicando. Você, como otorrino, ao publicar um conteúdo desse, além de chamar atenção, né,
sobre o soro nasal, que tem muita gente que utiliza, você vai fazer o seu papel de médico e falar como fazer da maneira correta. Mitos clássicos sobre a tontura e a vertigem. O que acontece? Muita gente confunde, né? Tontura, vertigem, e aí você pode falar mitos clássicos sobre isso, seja a questão de confundir, seja muitas pessoas acham que tem a tontura e não tem, ou que tem a vertigem e não tem, simplesmente porque ela tem manifestações de alguns sintomas, e aí você vai tirar essas dúvidas sobre quais são esses mitos. Mitos sobre a rinite alérgica que pioram com as crises. Então você vai falar sobre rinite alérgica que piora com as crises. Quais são esses mitos que as pessoas acham? Se eu comer tal coisa vai piorar minha rinite, se eu beber tal coisa vai piorar, se eu dormir assim, se eu fizer tal exercício, se eu estiver estressado. Você vai falar ali o que é mito, o que realmente piora essa rinite alérgica e o que realmente não, que é só um ditado popular ali. Mitos populares sobre o zumbido no ouvido. Mais uma vez, muita gente quando tem um zumbido no ouvido, a avó fala, você tem que fazer tal simpatia, você tem que colocar um chazinho, você tem que tomar tal coisa. E aí, o que realmente funciona e o que não funciona? Você como otorrino pode tirar essas dúvidas. Doutor, na verdade, médico otorrino, Espero que essas 25 dicas de conteúdo tenham sido úteis para você. Aqui no meu canal, então já vou te pedir para seguir, tem um botãozinho aqui para seguir, um botão vermelho, você vai clicar para seguir, porque sempre tem dicas de marketing médico para fazer com que você consiga viver de consultório particular e se tornar um médico celebridade, que é isso que a gente espera. No mais, até o meu próximo vídeo, qualquer dúvida deixa aqui abaixo, um grande abraço.